Ele é líder de comunicação integrada na Bayer Brasil. Formado em jornalismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie em 2004, foi vice-presidente da DAZN, empresa de serviço de streaming dedicado exclusivamente ao esporte, e diretor da Jeffrey Group, agência de comunicação. É envolvido com os principais influenciadores do Brasil, incluindo jornalistas, blogueiros, criadores de conteúdo digital e analistas, tem um grande conhecimento em comunicação corporativa, gerenciamento de crises e também media training. O projeto Memória do curso de jornalismo recebe o jornalista Tiago Massari. Tiago, obrigado por você ter vindo mais uma vez aqui. Já vem tantas vezes no Mackenzie falar com os alunos, né? Sim, obrigado por você pelo convite, Wanderlei. Eu falo que eu não sei falar não para o Mackenzie. Que bom! Toda vez que eu recebo um convite, meu primeiro impulso é sempre o sim. Eu tenho muito prazer. Para a gente é muito importante e muito legal também, Tiago, você e outros colegas seus para passar essa experiência. Vamos começar pelo básico. Vamos lá. Por que o jornalismo? Pois é, o jornalismo, eu sempre fui... Tem uma história na minha família que quando eu tinha 5 anos de idade, eu tinha que ir num casamento com os meus pais e eles perguntaram que roupa que eu queria ir no casamento e eu falei que eu queria ir com roupa de jornalista. Porque assistia na televisão, assistia Jornal Nacional, então eu queria ir com a gravata, né, aquela gravata de jornalista. E é muito interessante isso. Então, ao longo da minha infância, depois ao longo da adolescência, eu sempre tive um interesse muito grande por ler, por escrever, por contar histórias. Eu sempre era aquele... Eu reunia meus amigos e escrevia livro sobre eles, e eu brincava muito com isso. Então, quando eu cheguei na época de escolher minha carreira, eu não tinha dúvidas sobre o jornalismo. Eu fui direto e reto, prestei o vestibular para jornalismo em todas as faculdades que eu apliquei. E eu queria muito, o meu grande sonho era escrever sobre cinema, sobre teatro, sobre artes. Cultura num grande veículo de imprensa brasileiro. Esse era o meu grande objetivo. E então foi isso que me atraiu para o jornalismo num primeiro momento. Foi por isso que eu fiz o vestibular. E foi muito interessante o Mackenzie, porque quando eu vim fazer vestibular aqui, eu entrei e eu falei, vou estudar nesse lugar, eu vou estudar aqui que eu quero ficar. Você não tinha nenhuma relação com o Mackenzie, família, nada? Nada. E aí foi amor à primeira vista mesmo. E eu digo sempre que para mim a faculdade de jornalismo passou num piscar de olhos, assim, foi incrível, assim, foram 4 anos de muito conteúdo, mas assim, de ganhar realmente bastante profundidade, e para mim foi muito prazeroso, eu gostava muito da faculdade, então eu fiz, assim, a faculdade foi indolor para mim, assim, foi um processo muito, muito bom. 20 anos, né, da sua turma, 20 anos 20 vocês estão... A gente não precisava falar disso, né? Não tem como falar. Já falei lá, 2004, né? O que foi, o que você te marca aqui de conteúdo, né? Você falou que gostou muito, foram 4 anos que passaram rápido, indolores e tal. O que marca em termos de conteúdo para você que você pôde utilizar na sua carreira? Que eu pude e ainda utilizo até hoje, assim, porque toda a parte de base, né, do jornalismo, da comunicação, os grandes autores, tudo isso para mim serviu assim, maravilhosamente, até hoje eu utilizo. Depois eu era vidrado em semiótica da cultura, então você enxergar além, você realmente conseguir entender todos os signos da comunicação, ter um olhar também de mais profundidade para as coisas. Toda a parte das matérias técnicas, né? Então os laboratórios, naquele momento, eu acho que eram, pelo menos conversando com as pessoas do mercado, Mackenzie tinha laboratórios acima da média, então a gente aprendeu aqui fazer fotografia, edição, rádio, e eu, depois quando eu saí da faculdade, eu tinha um repertório que me ajudou muito. Então,
Você sabe que eu saí daqui para o mercado corporativo. Então eu cheguei num mercado em que eu precisava fazer tudo isso. Eu precisava fazer rádio, eu precisava fazer TV, eu precisava escrever muito, tanto para o dia a dia quanto textos mais densos, como livros, artigos. Então, tudo que eu aprendi aqui eu coloquei em prática. E a troca, né? Então, acho que principalmente a troca com os professores, que sempre foram referências muito fortes. E com os colegas que até hoje eu encontro no mercado e a gente, né, e vejo cada um aí na sua jornada, é muito legal. Vou dizer certamente, mas quase certamente, você falou do jornalismo corporativo, do mundo corporativo. Sim. Acho que raramente alguém entrar, hoje mais, mas naquela época alguém entraria num curso de jornalismo pensando no corporativo. Você ia pensar, tanto que você falou que queria fazer a questão cultural. O que te levou ao mundo corporativo? Na verdade, foi uma oportunidade que surgiu. Eu já fazia faculdade há algum tempo. Eu queria muito estagiar, mas eu estava sendo também muito cuidadoso com qual estágio fazer. Então, eu me lembro que na época eu tinha, né, os meus colegas estavam oportunidades de estágio bem distintas. Então, tinha pessoas que estavam em grandes veículos já e trabalhando na grande imprensa. Tínhamos outras pessoas que estavam trabalhando com jornalismo, mas em veículos já bem menores, mais de nicho, que não era muito o que eu queria. E aí surgiu uma oportunidade de uma entrevista de emprego para trabalhar com assessoria de imprensa, porque ninguém falava de mercado corporativo, né? Isso Essa expressão não existia. A gente falava de assessoria de imprensa. Surgiu uma oportunidade de entrevista para trabalhar dentro de uma empresa, de uma multinacional americana, a Unisys, ficava na Zona Sul, ainda fica lá até hoje. Eu fui para essa entrevista, mas sem entender muito bem o que era aquilo, né? Mas tinha assessoria de imprensa. Falei, bom, se tem assessoria de imprensa, tá ali junto com o jornalismo. Eu fui fazer a entrevista rolou super bem, e eu comecei a atuar naquilo, mas eu comecei, de fato, sem saber muito bem o que esperar. Eu sabia que eu precisava fazer muita relação e relacionamento com os jornalistas, mas aí que eu fui entendendo, né, que tinha toda uma parte de visão estratégica, né, de entender e realmente buscar criar conexões com os jornalistas e com os veículos, entender profundamente a cobertura editorial de cada veículo e como que a gente contava a história daquela empresa, com os porta-vozes, dentro das realidades das redações da época. Na época, os jornalistas, eles tinham... primeiro que as redações eram gigantescas. E definidas, né? Super bem definidas. E a gente, né, precisava fazer um trabalho muito bom de compreensão prévia do jornalista e da linha editorial do veículo para poder fazer uma sugestão de pauta, né? Então, você precisava ser muito assertivo. Então, foi algo muito interessante que surgiu num primeiro momento e que era muito novo, assim. Eu me lembro que na própria faculdade tinha uma torcida de nariz, assim, quando você falava que eu estou trabalhando com assessoria de imprensa, você está trabalhando com assessoria de imprensa, né? Então, e até isso a gente vai vendo uma evolução do mercado, né? Quer dizer, eu era a minoria, né, dentro de uma sala de aula, e hoje eu acho que, né, a gente vê um grande número de jornalistas que acaba indo mais para o mercado corporativo do que de fato para a redação, né? Você acha que ainda é importante a formação acadêmica para um profissional de comunicação? Sem dúvida. Acho que tem primeiro porque é esse lugar que eu comentei, que é um lugar de efervescente, né? Então, quer dizer, você aprende muito, você consegue realmente ganhar, construir base para tudo que você vai fazer. É um lugar que você pode experimentar, né? Então, testar muita coisa, experimentar. Você troca com muita gente que também está atuando junto com você no mercado, que está começando a carreira junto com você no mercado. E, ao mesmo tempo, conversando também e trabalhando com os professores, que vem também com uma bagagem que você ali ainda não possui. Então,
Eu para mim, acho que é fundamental, assim, esse passar pela universidade, pela faculdade, né, esse desenvolvimento, ele precisa acontecer porque ele te ajuda, né, a cortar várias etapas, né, dentro do processo que, se você não fizer e for direto para o mercado, vai ser muito mais doloroso. Mudou muito, a comunicação ela muda muito rápido, Sim. 20 anos então, Sem dúvida. é muita coisa. Que formação que um jornalista ou vou falar do comunicador, deve ter para essa gama que você tem hoje de possibilidades no mundo da comunicação? Que formação é essa? Bom, primeiro ele tem que ser apaixonado por conteúdo. Eu fiz um post ontem sobre isso no LinkedIn, porque conteúdo é uma coisa que hoje todo mundo faz, mas poucos fazem bem. Né? O que é o conteúdo, né? Você precisa ter, assim, a gente está na era da distração, né, Vanderlei? Assim, mais do que nunca, as pessoas elas estão distraídas, elas estão o tempo todo distraídas, e hoje a grande disputa que acontece é pela atenção. A atenção ela só vem a partir de um conteúdo que é considerado relevante. Então, seja ele um texto, seja ele um vídeo, seja ele um infográfico, o conteúdo pode ser de qualquer tipo. Ele tem que ser um conteúdo relevante, né? Ele tem que ser um conteúdo de impacto, ele tem que ser um conteúdo que faça sentido para a tua audiência e que não seja efêmero, né? Acho o grande ponto hoje é você construir algo que não seja esquecível, né? Então, nesse grande momento de distração que a gente está vivendo, construir esse tipo de conteúdo é o grande desafio. Então, eu acho que hoje o comunicador ele precisa ter muito essa visão de como é que eu construo conteúdo com inteligência, com relevância, com impacto. Depois, você tem que ser um apaixonado por tecnologia. A gente não tem mais como dissociar comunicação de tecnologia. A gente, ainda mais com todas as revoluções acontecendo e acontecendo todos os dias, né? Quer dizer, você falou que tô completando agora, acabei de completar em dezembro 20 anos de formado. Foram 20 anos que todos nós vivemos de muitas mudanças impulsionadas pela internet, né? Que foi a segunda grande revolução. E na tua época não tinha rede social? Não tinha. Eu cheguei a pegar Orkut já, né? Na época do estágio, eu já tinha Orkut ali. Acho que o Orkut deve ser de 2003, se não me engano. 2003, 2004. Eu cheguei a pegar o Orkut, mas ainda era algo bem diferente do que a gente tem hoje. Mas agora com inteligência artificial generativa, né, que tem sido considerada a terceira grande revolução que a gente vai viver, a gente precisa ser um apaixonado também por tecnologia e entender essas mudanças todas de tecnologia, tem que entender de algoritmo, a gente tem que entender de consumo de conteúdo, como é que as pessoas hoje consomem ou não consomem muitas vezes. Então existe também uma superficialidade no consumo de conteúdo e a gente pode ter dois caminhos, onde eu vou reclamar ou eu vou entender e aprender a trabalhar, né, com essas ferramentas, mas sempre em prol de um conteúdo que seja de mais profundidade. Não existia rede social e não existia uma figura que você conhece muito bem, que é o influenciador. Qual a importância desse profissional? Alguns nem gostam de falar que seja um profissional, mas eu acho que ele está fazendo um trabalho, ele está exercendo, ele está respondendo, ele é um profissional. Qual a importância desse profissional para a comunicação hoje, principalmente na tua área? O nome já responde, ele é um influenciador, né? Ele obviamente ele é um produtor de conteúdo. Eu posso ser um produtor de conteúdo e não ser um influenciador, né? Mas ele é uma pessoa que de fato molda e ajuda a moldar a percepção de mundo. Eu posso chamá-lo de veículo? Ele é um veículo? Ele é um veículo. Ele é um veículo, né? Quer dizer, a gente vive hoje uma realidade bastante interessante, porque o influenciador, ele é um veículo, mas o canal dele é uma plataforma que ele não possui, né? Porque a plataforma não é dele. E ele está sujeito às regras de uma plataforma que ele não controla, né? Mas ao mesmo tempo o conteúdo
todo é dele. Então, eu acho que hoje é inegável, né, a importância dessa figura. Agora, é uma figura que vem se transformando. Ela também não está parada, ela também está em constante mudança, né? E quando eu falava, inclusive outro dia, de TikTok, acho que a gente está num momento bastante interessante para falar de TikTok. TikTok e as plataformas digitais, elas moldam cultura, elas moldam o modo como as pessoas se organizam, né? Então, elas ditam tendências. E quem está lá fazendo isso são esses influenciadores digitais. Se ele é profissional ou não, a gente vai encontrar de tudo. Eu vou encontrar influenciadores que são super profissionais e que trabalham com ética e que levam a sério o trabalho. A gente vai encontrar outros que não, assim como em qualquer outra profissão, né? Mas a gente tem alguns influenciadores com poder de influência muito significativo, né? Então, e muitas vezes ocupando, né, um lugar que em outras épocas foram ocupados pelos grandes veículos de mídia, né, e que agora são ocupados por uma pessoa, né? Agora, com todas essas mudanças que a gente tem visto, que você tem visto nesses 20 anos, o mercado da comunicação, essa entrada de um influenciador, o jornalista tem importância ainda dentro da comunicação? Não, eu acho que tem até mais importância no sentido de que ele continua, ele não é mais provavelmente um mediador, né? Porque hoje você tem outras formas de acessar e produzir informação, mas ele é alguém que está ali parametrizando e trazendo todo um olhar de checagem de informação, de investigação, de profundidade de conteúdo, de realmente ir atrás de respostas, né? De entender as dores. Acho que a gente tem um movimento, acho que talvez a grande diferença entre o influenciador e o jornalista é que o influenciador ele vai atrás de demandas, ele vai atrás de demandas e gera demandas, e enquanto o jornalista ele tem um olhar, né, apesar da notícia ser um produto, né, apesar de ser um modelo de negócio, ele ainda tem um olhar e um papel social, né, que é Esse diferente. seria o diferencial? Eu acredito que sim. Que é muito diferente do papel do influenciador. E, inclusive, né, a gente vê, até quando a gente entra em alguns temas que resvalam em questões éticas, inclusive de influência dessa pessoa, desse influenciador, muitas vezes o que a gente vê de retorno é: mas se você está eu estou dizendo para você fazer, mas você está fazendo isso porque você quer, né? Então, a gente tem também, eu acho que o jornalista, por natureza, ele tem questões também éticas significativas, que são importantes num mundo que está cada vez menos sabe a diferença entre o que é real e o que não é. O jornalista entra como esse farol, né, ajudando as pessoas a entenderem o que de fato é real. Tiago, a gente fala muito em fake news no jornalismo. Sim. E agora a questão da inteligência artificial. Na tua área de atuação, isso é discutido? Super. É super discutido porque eu tenho uma frase que eu digo o seguinte: quando você não sabe a diferença entre o que é real e o que não é real, tudo é real. Porque eu hoje não consigo mais saber e discernir por conta própria se um vídeo que eu estou assistindo teu de fato é um vídeo seu ou não. Né? E por isso é nesse ponto que eu digo que o jornalismo tem um papel fundamental. Até pouco tempo atrás, eu conseguia, de um aspecto até biológico, olhar para um vídeo e saber se ele tinha tido algum tipo de alteração. Hoje eu não consigo mais. A voz nem? A voz está sendo totalmente copiada, a boca é modulada para caber as palavras que foram postas ali. Então, a gente está dentro de um contexto, né, que a fake news, e aí quando eu vou para deepfake,
eu estou indo para um lugar muito mais obscuro, né, em que, de fato, fica quase impossível para uma pessoa comum olhar para aquilo e saber se, de fato, aquilo é ou não verdadeiro. Então, é isso, assim, a gente... E hoje o grande questionamento, outro dia eu estava correndo lá nas redes sociais e me deparei com um vídeo de um grande executivo, de uma grande marca, e foi muito interessante porque o pensamento que eu tive foi: eu não sei se esse vídeo é real. E ele estava falando de uma parceria que ele ia fazer com uma outra empresa, e foi muito louco, porque eu tive aqueles 10 segundos ali de choque, em que eu fiquei tentando buscar referências para entender será que eu estou diante de um conteúdo verdadeiro ou será que eu estou diante de uma manipulação. E aí é onde a gente precisa recorrer ao jornalismo, né? Então o jornalismo, acho que ele cada vez mais vai ter esse papel de ajudar as pessoas a compreenderem o mundo dentro de um mundo que está cada vez mais incompreensível. No mundo cada vez mais incompreensível, valeu a pena fazer jornalismo? Super. Eu sou muito suspeito para falar assim, eu tenho muito orgulho de ser jornalista, então, para mim, é uma formação que fez muito sentido naquela época e continua fazendo muito sentido até hoje, né? E eu atuo no mercado de comunicação e assim, eu sou muito agnóstico nesse sentido eu trabalho com pessoas que são publicitárias dentro do meu time. Eu tenho jornalistas, eu tenho publicitários, eu tenho relações públicas, eu tenho pessoas formadas em sociologia, eu tenho pessoas formadas em moda, eu tenho pessoas formadas em tecnologia e está todo mundo lá trabalhando com comunicação. Então, longe de mim a gente ter que ficar criando linhas divisórias. Mas eu considero o jornalismo e ser jornalista um diferencial nesse sentido de visão de mundo, de entendimento da informação, da apuração, né, de também de um entendimento ético, e de saber da responsabilidade que eu tenho quando eu estou tratando com informação, seja em que plataforma for, seja em qual meio for, né, entender o poder que essa informação tem para o bem e para o mal. Então essa responsabilidade, né, eu acredito que venha muito dessa formação. Você falava para mim de um modelo de jornalismo recente. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É o jornalismo de solução, né? Então, a gente vê várias tendências que estão surgindo no mundo. E esse é o solution journalism. Ele é um jornalismo que ele traz, né, a base do jornalismo, que é você fazer o relato de fatos, de acontecimentos, apuração de informação, né? Então você trabalha com um modelo de reportagem, mas você extrapola isso no momento em que, a partir do relato, o jornalista ele também vai em busca de soluções. Né? Então, eu como jornalista tenho um compromisso que vai além de eu trazer um retrato da realidade, mas vem com ele uma responsabilidade de ajudar a melhorar ou a transformar essa realidade que eu estou retratando ali. Então é algo muito novo. E eu acho que a gente vinha discutindo, né, sobre isso, como que o jornalismo também ele vem se ressignificando ao longo dos últimos anos e ele vai continuar se transformando, né? E que bom, acho que isso é algo muito positivo, porque ele está se adaptando justamente a essas novas necessidades e um novo modelo de mundo e de como as pessoas... Talvez a importância e a relevância do jornalismo, que continua sendo muito grande, mas que vai ganhando novos tons conforme ele vai entendendo também o papel dele nesse novo momento. Tiago, obrigado por você ter vindo fazer
esses esclarecimentos aqui. É muita coisa, muita novidade. É né? muita novidade. A gente tem uma memória aqui, mas assim, fala mais do presente do que do passado, né? Legal. Porque é muita coisa acontecendo, né? Ao mesmo tempo, é muita mudança na área de comunicação, né? E a gente vai aprendendo também com isso. Vamos. E acho que esse é um ponto fundamental. Você me perguntou o que um comunicador precisa ter. Eu acho que é essa vontade e desejo de aprender de novo todos os dias. Assim, acho que eu, pelo menos, eu tenho um compromisso que é o de o tempo todo me renovar. Reciclar, né? É preciso, né? Então, assim, eu não posso ver uma tendência chegando e falar assim, isso é bobagem. Né? A gente sabe de histórias de grandes empresas, inclusive, que quebraram, que eram líderes nos seus segmentos, e quebraram porque olharam para uma tendência chegando e falaram, isso é bobagem. Eu acho que o jornalismo fez muito isso durante um tempo, com a internet, com as redes sociais, com os próprios influenciadores. E a gente não pode se dar esse luxo. Né? A gente precisa estar o tempo todo movendo e transformando. Obrigado, Thiago. Obrigado mesmo. Obrigado a você. Valeu pelo Obrigado, convite. Obrigado.